A traição dói, mas o tempo é um mestre silencioso que coloca cada peça em seu devido lugar. Isadora acreditava ter deixado para trás o peso de uma família que a menosprezava, trocando a opulência vazia de Vitória por uma vida simples e honesta ao lado do homem que amava. Após 3 anos de silêncio e difamações, o passado bate à sua porta na forma de um envelope timbrado. O que seus pais esperavam que fosse um momento de rendição, tornou-se a maior ironia de suas vidas. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O sol da tarde entrava pela janela da nossa sala em Itaparica, Vila Velha, pintando o chão de um laranja quente que parecia acalmar a alma. O cheiro de café recém-coado se misturava à brisa leve que trazia o salitre do mar, apenas a alguns quarteirões dali. Eu observava Cássio na cozinha, cantarolando uma música qualquer enquanto arrumava as canecas. Ver a tranquilidade no rosto dele era a minha maior vitória. Há 3 anos, o silêncio era o meu bem mais precioso. 1095 dias sem ouvir os gritos autoritários de Heitor, meu pai, ou os comentários passivo-agressivos de Clarice, minha mãe. 3 anos desde que decidi que o sangue que corria nas minhas veias não era um contrato de servidão ao ego deles. Minha vida em Vitória, antes da ruptura, parecia um comercial de luxo, mas por dentro era um deserto de afeto. Meus pais sempre tiveram um plano para cada passo que eu dava, mas esses planos sempre incluíam eu ficar em segundo plano para que Bernardo, meu irmão mais velho, pudesse brilhar. Bernardo era o prodígio, o herdeiro dos negócios de logística da família, o homem que levaria o sobrenome adiante. Eu era apenas a peça decorativa que deveria casar com um herdeiro de igual linhagem para fortalecer os laços da alta sociedade capixaba. O ponto de ruptura não foi um evento único, mas uma sucessão de adagas cravadas pelas costas. O ápice ocorreu na minha formatura de direito. Enquanto eu subia ao palco, com o coração acelerado e os olhos buscando o rosto de Heitor e Clarice na plateia, encontrei apenas cadeiras, vazias. Eles haviam preferido viajar com Bernardo para um torneio de tênis em Miami, alegando que uma formatura de universidade pública era apenas um rito burocrático e não um evento social de relevância. Chorei escondida no banheiro, abraçada ao meu diploma, sentindo o peso daquela indiferença. Meses depois, quando apresentei Cássio a eles, a situação piorou. Cássio não vinha de uma família com sobrenome em fachadas de prédios na Praia do Canto. Ele era um professor de história da rede pública, um homem que valorizava livros mais do que relógios de ouro. Meu pai nem sequer se deu ao trabalho de apertar a mão dele direito. Ele é de um nível abaixo, Isadora. Você está chafurdando na mediocridade por capricho, Heitor disse, sem o menor pudor, na frente do meu noivo. Minha mãe completou o serviço, espalhando para todo o nosso círculo social que eu estava passando por um surto psicótico e que era emocionalmente desequilibrada. Eles preferiam que eu fosse vista como louca do que admitir que eu tinha vontade própria. A última vez que nos falamos, eu saí da mansão deles apenas com o que cabia no meu carro antigo. Deixei para trás as joias, as roupas de grife e as expectativas sufocantes. Casei-me com Cássio em uma cerimônia simples, no cartório, seguida de um almoço com amigos que realmente nos amavam. Durante esses 3 anos, as poucas notícias que me chegavam eram de que eles continuavam a me pintar como a filha ingrata e instável que abandonou a família por um aventureiro. Eu aprendi a ignorar. Construí minha carreira em um pequeno escritório de advocacia focado em causas sociais e encontrei em Vila Velha a paz que o luxo de Vitória nunca me deu. Até que o interfone tocou naquela terça-feira. Cássio atendeu, estranhando o horário. Isadora, é uma tal de Luciana Valadares. Diz que é advogada do seu pai e que precisa entregar um documento em mãos. Senti um frio na espinha, um eco de uma ansiedade que eu achei ter enterrado. Luciana era o braço direito de Heitor, uma mulher fria, cujos sapatos de grife sempre batiam no mármore com um som de autoridade absoluta. Quando ela entrou no meu apartamento, o contraste era gritante. Ela olhou para o Matisse Psi, meu sofá de tecido simples,
e para as estantes cheias de livros de Cássio, com um ar de superioridade indisfarçável. Ela não aceitou o café que ofereci. Sentou-se na ponta da cadeira, colocou uma pasta de couro sobre a mesa e me encarou com olhos que pareciam calcular o valor de cada móvel do meu lar. Isadora, seu pai solicitou que eu viesse pessoalmente. É um assunto urgente e estritamente formal, disse ela, com aquela voz modulada para não demonstrar emoção. Como você sabe, o distanciamento entre vocês criou alguns entraves burocráticos. Ele precisa da sua assinatura neste documento para dar continuidade a uma transação importante da empresa e de alguns bens da família. Eu olhei para o envelope pardo sobre a mesa. O timbre do escritório de advocacia era o mesmo que anos atrás. Eu sonhava em estagiar antes de perceber que lá se vendia a justiça pelo preço da conveniência. Cássio apertou levemente o meu ombro, um sinal de apoio silencioso. Respirei fundo, sentindo o ar pesado de uma tensão que não pertencia mais àquele ambiente. 3 anos de silêncio, Luciana. Comecei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. 3 anos em que eu fui chamada de desequilibrada em cada evento social da cidade. 3 anos em que Heitor e Clarice fingiram que eu não existia, a menos que fosse para me usar como exemplo de má conduta. E agora, de repente, eu sou necessária para um documento? Luciana não piscou. Sua assinatura é necessária por conta de uma cláusula de usufruto e herança antecipada que foi mal redigida há 10 anos. Sem o seu de acordo, os ativos ficam congelados para a venda pretendida. É meramente pro forma, Isadora, uma formalidade que ajudará a manter o patrimônio que futuramente também será seu. Abriu o envelope devagar. O papel era de alta gramatura, o tipo de papel que grita poder. Meus olhos percorreram as linhas técnicas, os termos jurídicos que eu conhecia tão bem. Eu esperava uma tentativa de reconciliação disfarçada, ou talvez uma ameaça velada de deserdar-me. Eu esperava qualquer coisa que viesse do orgulho ferido de Heitor. Mas quando meus olhos focaram na página 3, no parágrafo sobre a partilha de responsabilidades e a situação financeira atual da holding logística, meu cérebro processou a informação e algo dentro de mim se quebrou, não de tristeza, mas de uma ironia tão absoluta que o peso daquela opressão de anos evaporou em um segundo. Eu comecei a rir. Não foi um risinho de canto de boca, foi uma gargalhada visceral, daquelas que fazem a barriga doer e os olhos lacrimejarem. Eu ri tanto que precisei me apoiar na mesa para não cair da cadeira. Luciana Valadares, a mulher que nunca perdia a postura, arregalou os olhos claramente desconfortável. Isadora, você está bem? O documento é sério. Trata-se de um pedido de anuência para uma recuperação judicial e venda de ativos críticos para pagar credores. Ela disse, a voz subindo um tom, perdendo a calma habitual. Eu limpei uma lágrima do canto do olho, ainda arquejando. Eu estou ótima, Luciana. Nunca estive melhor. O que me faz rir é que, depois de passarem 3 anos me chamando de louca e desequilibrada, agora eles precisam desesperadamente que essa mesma louca assine um documento comprovando que ela é plenamente sã e consciente para assumir as dívidas que o filho prodígio deles causou. Olhei para a advogada, vendo a máscara dela cair. A realidade por trás do papel era deliciosa. Bernardo, o gênio dos negócios, tinha afundado a empresa em empréstimos de alto risco para manter um estilo de vida de ostentação. Meus pais, para salvar o próprio nome, precisavam que eu abrisse mão da minha parte na herança legítima para quitar o rombo, transformando-me na fiadora moral de um fracasso que eles criaram. Eles não queriam minha assinatura para me dar algo. Eles queriam que eu os salvasse da própria arrogância. Luciana Valadares permaneceu estática, como se o som da minha risada fosse um ruído incompreensível, vindo de uma língua estrangeira. Ela ajustou os óculos de armação fina, visivelmente desconcertada pelo fato de que a filha desequilibrada agora possuía o controle absoluto da narrativa. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som do vento soprando mais forte lá fora, trazendo aquele cheiro característico de chuva iminente que costuma atingir Vila Velha no final da tarde. Isadora, por favor, recomponha-se, disse ela.
recuperando aquele tom de voz gélido e profissional que usava para intimidar estagiários. Não há motivo para essa reação. Estamos tratando da sobrevivência da Transvix. O nome da sua família está em jogo. Se você não assinar essa anuência para a alienação dos ativos e a reestruturação da dívida, a empresa entrará em falência em menos de 60 dias e, por extensão, o patrimônio pessoal de Heitor e Clarice será atingido. Eu parei de rir, mas o sorriso de satisfação não saiu do meu rosto. Olhei para Cássio, que estava encostado no batente da porta da cozinha, os braços cruzados, observando tudo com aquela calma de quem já leu muitos livros sobre a ascensão e queda de impérios. Ele não disse uma palavra, mas o olhar dele me dava o suporte necessário. Voltei minha atenção para Luciana, sentindo o peso do papel sob meus dedos. Era um papel frio, sem vida, exatamente como a mansão onde cresci. Sabe o que é realmente irônico, Luciana? Comecei. Minha voz agora baixa e precisa, cada palavra pesada como chumbo. Há 3 anos, quando eu questionei os investimentos duvidosos que o Bernardo estava fazendo em criptoativos e no setor imobiliário de alto luxo, em Guarapari, meu pai me mandou calar a boca. Ele disse que eu tinha mente de pequena burguesa e que Bernardo tinha instinto dos grandes. Quando eu tentei mostrar as inconsistências no balanço da empresa, minha mãe sugeriu que eu procurasse um psiquiatra porque eu estava com inveja do sucesso do meu irmão. Levantei-me e caminhei até a janela. De onde eu morava, no 10º andar, eu conseguia ver o movimento dos carros na rodovia do Sol. O mundo continuava girando, indiferente ao drama da elite falida de Vitória. Eles passaram 3 anos, destruindo a minha reputação. Continuei sem olhar para ela. Contaram para todos os nossos conhecidos que eu tinha fugido com um qualquer, que eu não tinha estrutura mental para lidar com a realidade. Eles tentaram me interditar, Luciana. Você lembra disso? Você mesma redigiu a notificação inicial, alegando que eu não estava em pleno gozo das minhas faculdades mentais para administrar os poucos bens que eu tinha recebido de herança. Da minha avó. Ouvi o som da cadeira de Luciana rangendo. Ela estava desconfortável. Foi uma estratégia preventiva, Isadora. Seus pais estavam preocupados. Preocupados em manter o controle. Cortei, virando-me bruscamente. Agora, a realidade deu um soco na cara de vocês. O filho de ouro ainda faliu a Transvix. O instinto dos grandes nada mais era do que arrogância e má gestão. E para salvar o que restou, vocês precisam que a filha louca assine um documento confirmando que, afinal de contas, ela é perfeitamente sã. Porque, se eu fosse louca, essa assinatura não valeria nada, não é mesmo? E o processo de recuperação judicial seria impugnado pelos credores. A advogada tentou mudar a abordagem. Ela abriu uma segunda pasta e retirou um extrato. Se você assinar, Heitor está disposto a restabelecer sua mesada retroativa e garantir que você tenha um cargo de diretoria consultiva na nova holding. Você não precisaria mais, ela olhou ao redor desdenhosa, viver nessas condições. Poderia voltar para a Ilha do Boi, retomar sua vida social. Olhei para o meu apartamento. Ele era pequeno, sim. Os móveis eram de uma loja popular de Vila Velha e as paredes precisavam de uma nova demão de tinta. Mas cada centímetro daquele lugar tinha sido conquistado com o meu trabalho e o do Cássio. Não. Havia ali o cheiro de mofo da hipocrisia. Não havia o peso de ter que fingir ser quem eu não era. Você realmente não me conhece, Luciana, e meus pais conhecem menos ainda, eu disse, aproximando-me da mesa e fechando a pasta de couro com um baque seco. Eu não quero a mesada deles. Eu não quero um cargo de fachada para limpar a sujeira que o Bernardo fez. Eu sou advogada, eu sei ler as entrelinhas. O que vocês querem é que eu renuncie à minha parte na legítima para que esses bens sejam usados como garantia em um empréstimo de última instância com o Banco do Estado. Se o Bernardo errar de novo, e ele vai errar, eu fico sem nada e ainda saio como cúmplice da derrocada. Luciana empalideceu. A precisão da minha análise técnica tinha destruído qualquer tentativa de manipulação emocional ou financeira. O que você quer, então? Ela perguntou, a voz agora tremendo. Levemente. Eles estão desesperados, Isadora.
Seu pai teve um princípio de infarto na semana passada por causa das cobranças judiciais. Sua mãe não sai mais de casa com vergonha dos vizinhos. O que eu quero? Repeti a pergunta, sentindo uma onda de poder que eu nunca imaginei possuir. Eu quero que eles sintam exatamente o que eu senti quando me deixaram sozinha naquele auditório de formatura. Eu quero que eles sintam o vazio que eu senti quando ouvi minha própria mãe dizer que eu era uma vergonha para o sobrenome. Caminhei até a porta e a abri, sinalizando que a reunião tinha acabado. Eu não vou assinar nada hoje. Vou levar esses documentos para o meu escritório amanhã. Vou analisá-los como a advogada que eu sou, não como a filha que eles descartaram. Diga ao Heitor que, se ele quiser a minha assinatura, ele terá que vir aqui, pessoalmente. Ele e a Clarice. E o Bernardo também. Eles vão subir esses 10 andares, sentar nesse sofá de nível baixo e pedir desculpas. Não por estarem falidos, mas por terem sido covardes. Luciana se levantou, recolhendo suas coisas com mãos trêmulas. Ela parecia menor do que quando entrou. Eles nunca farão isso, Isadora. O orgulho do seu pai... Então o orgulho dele vai acompanhá-lo até o Tribunal de Falências. Respondi, fria. O prazo de vocês termina. Quando? Sexta-feira? Pois bem, eles têm 3 dias para decidir o que vale mais, o ego deles ou a dignidade que ainda resta ao sobrenome que eles tanto prezam. Ela saiu sem dizer mais nada. O som dos saltos dela no corredor agora não soava como autoridade, mas como uma fuga apressada. Fechei a porta e encostei a cabeça na madeira, sentindo o meu coração martelar no peito. Cássio se aproximou e me abraçou por trás, escondendo o rosto meu pescoço. Você foi incrível, ele sussurrou. Mas você sabe que eles vão tentar algo sujo, não sabe? Gente como eles não aceita ser encurralada por quem consideram inferior. Eu sei, Cássio, respondi, respirando o cheiro de café e honestidade que ele exalava. Mas eles esqueceram de um detalhe. Eu fui treinada por eles. Eu conheço cada truque, cada armadilha e cada podre que está escondido naqueles arquivos da Transvix. Se eles querem guerra, eles vão descobrir que a filha desequilibrada é a única que sabe exatamente onde estão enterrados os corpos. Senti um arrepio de antecipação. Pela primeira vez em 3 anos, eu não era a vítima. Eu era a juíza, o júri e, se fosse necessário, a carrasca de um império construído sobre a humilhação alheia. A noite caiu sobre o Espírito Santo, e enquanto as luzes de Vitória brilhavam à distância, eu comecei a traçar meu próprio plano. A vingança, eu percebi, não era sobre dinheiro. Era sobre forçá-los a olhar no espelho e ver o que eles realmente eram. Pessoas pequenas em casas grandes. Quarta e quinta-feira passaram como se o tempo tivesse decidido se arrastar apenas para me torturar, ou talvez para dar a Heitor o espaço necessário para que seu orgulho fermentasse até azedar. Eu conhecia o modus operandi do meu pai. Ele acreditava piamente que o silêncio era uma ferramenta de negociação. Ele achava que, ao não responder de imediato, me deixaria ansiosa, fazendo com que eu voltasse atrás e assinasse os papéis por puro desespero de reatar os laços. Mas ele esqueceu que eu não era mais aquela menina que chorava no canto da sala, esperando um sinal de aprovação. Eu era uma advogada que entendia de prazos processuais e, mais do que isso, eu era uma mulher que havia aprendido a saborear a própria companhia. Na manhã de sexta-feira, o ar em Itaparica estava pesado. Uma frente fria subia pelo litoral do Espírito Santo, trazendo nuvens cinzentas que encobriam o sol e faziam o mar de Vila Velha parecer uma chapa de aço escovado. O vento assoviava nas frestas da janela da minha sala, um som agudo que parecia pontuar a minha própria expectativa. Eu estava sentada à mesa de jantar, que agora servia de escritório improvisado, revisando cada linha dos documentos que Luciana deixara. Quanto mais eu lia, mais eu percebia o tamanho do abismo. Bernardo não tinha apenas sido incompetente, ele fora imprudente a um nível quase criminoso, misturando contas pessoais com as da holding e usando ativos da Transvix como garantia para empréstimos em fomentos de fachada que cheiravam a esquema de pirâmide. O interfone tocou exatamente às 14 horas. Meu coração deu um solavanco, mas respirei fundo, buscando o centro da minha calma. Isadora,
Eles estão aqui embaixo. Um carro preto, blindado. Seu pai, sua mãe e o Bernardo. A voz do porteiro, o seu Getúlio, soava impressionada. Naquele prédio de classe média, uma Mercedes-Benz de última geração não passava despercebida. Pode deixá-lo subir, Getúlio. Obrigada, respondi, desligando o aparelho. Cássio apareceu no corredor. Ele tinha voltado, mais cedo da escola onde lecionava. Ele me olhou, viu as minhas mãos levemente trêmulas e apenas acenou com a cabeça. Vou ficar no quarto lendo. Se precisar de mim, é só chamar. Mas sei que você dá conta disso sozinha, ele disse, dando-me um beijo rápido na testa antes de desaparecer. O apoio dele era o meu alicerce. Ouvi o som do elevador parando no meu andar. O corredor, que geralmente ecoava risadas de crianças, ou o som de televisão dos vizinhos, parecia subitamente mergulhado em um vácuo. 3 batidas secas na porta, firmes, autoritárias. Abri a porta e me deparei com o fantasma do meu passado. Heitor estava mais magro, o rosto vincado por uma preocupação que o dinheiro não conseguia mais esconder. Clarice, minha mãe, parecia uma estátua de cera. O conjunto de seda que ela usava devia custar o valor de 3 meses do meu aluguel, mas a expressão de desprezo ao olhar para o corredor estreito do prédio era gratuita. E Bernardo estava destruído. Ele não conseguia me olhar nos olhos. O prodígio parecia um garoto que acabara de quebrar o brinquedo mais caro da casa e não sabia como colá-lo. Entrem, eu disse, dando passagem. Não houve abraços. Não houve... Senti sua falta. O ar se encheu instantaneamente com o perfume caro da minha mãe. Um cheiro de jasmim e... arrogância que me fez ter náuseas por um segundo. Eles se acomodaram no meu sofá como se tivessem medo de contrair alguma doença. Heitor limpou a garganta, os olhos percorrendo as estantes de livros, a televisão pequena, o tapete que eu e Cássio compramos em uma promoção. Isadora, vamos ser objetivos. Heitor começou, a voz ainda tentando manter aquela cadência de comando. Luciana nos passou sua... exigência. Sinceramente, achei de um mau gosto tremendo. Trazer-nos até aqui nessas condições, apenas para satisfazer um ego ferido, é algo que eu esperaria do seu marido, não de uma filha minha. Senti o sangue ferver, mas mantive o rosto impassível. Engraçado você falar em ego, pai. Foi o ego de vocês que me transformou em uma pária social por 3 anos. Foi o ego do Bernardo que enterrou a Transvix em um buraco de dívidas que nem o Porto de Tubarão conseguiria tapar, e foi o seu ego que achou que poderia me comprar com uma diretoria consultiva de mentira. Olha como você fala com o seu pai. Clarice interveio, a voz esganiçada. Nós viemos até aqui, nos submetemos a esse ambiente, e você nos recebe com pedras nas mãos? Você sempre foi a difícil, Isadora, a desequilibrada que nunca soube valorizar o berço onde nasceu. Eu dei um passo à frente, debruçando-me sobre a mesa onde os documentos estavam espalhados. O berço onde eu nasci estava podre, mãe. E agora o cheiro está saindo pelas frestas. Eu li os contratos. Bernardo, você desviou quase 4 milhões para aquela holding em Guarapari, não foi? Dinheiro que era para o fundo de reserva dos funcionários. Você não é só um mau gestor, você é um fraudador. Bernardo finalmente levantou a cabeça. O rosto estava vermelho. Eu tentei salvar o negócio, Isadora. O mercado mudou. Os fretes caíram. Eu precisava de liquidez. Você precisava de um iate novo para ostentar na enseada do Suá. Rebati, sem piedade. E agora, para que você não termine respondendo a um processo criminal por apropriação indébita e para que o papai não perca a casa da Ilha do Boi, vocês precisam que eu assine uma renúncia de herança antecipada que me vincula à responsabilidade solidária de pagar esses credores. Vocês vieram aqui para que eu salve a pele do Bernardo sacrificando o meu futuro. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Heitor fechou os olhos, as mãos descansando sobre os joelhos, tremendo levemente. Ele sabia que eu tinha descoberto a verdade nua e crua. Não era apenas uma recuperação judicial. Era uma tentativa desesperada de evitar a prisão do filho-homem. O que você quer, Isadora? Heitor perguntou, a voz agora rouca, despojada de qualquer autoridade. Você quer que eu peça perdão? Tudo bem, eu peço. Perdoe-nos por termos sido severos demais.
Agora, por favor, assine. O banco deu o prazo até às 17 horas. Eu olhei para ele e senti uma mistura de pena e desprezo. Aquele homem, que eu um dia vi como um gigante, era apenas um velho assustado tentando proteger um legado que já tinha morrido. Não é assim que funciona, pai. Uma perdoe-nos. Arrancado a forceps entre quatro paredes, não vale o papel onde esses contratos foram impressos. Eu quero que vocês sintam o que eu senti. Eu quero reparação, e não estou falando de dinheiro. Peguei a caneta que estava sobre a mesa, mas não a encostei no papel. Eu os encarei um por um, sentindo que, finalmente, a balança da justiça estava equilibrada. O peso daquelas 3 pessoas no meu pequeno apartamento era enorme, mas eu me sentia mais leve do que nunca. Eu estava prestes a ditar as minhas regras, e o payoff de 3 anos de humilhação estava apenas começando a se materializar diante dos meus olhos. O silêncio na minha pequena sala de estar em Itaparica era tão denso que eu podia ouvir o tic-tac do relógio de parede. Um som rítmico que parecia contar os segundos finais do império dos meus pais. Heitor me encarava com uma mistura de incredulidade e fúria contida, enquanto Clarice buscava em sua bolsa um lenço de seda para secar um suor que nem sequer existia. Era apenas o nervosismo da elite perdendo o chão. Bernardo, por outro lado, parecia ter encolhido. O homem que cruzava as pernas nos camarotes mais caros de Vitória agora mal conseguia sustentar o peso do próprio corpo no meu sofá de tecido rústico. Você quer reparação? Heitor repetiu, a palavra soando amarga em sua boca. Isadora, estamos falando de milhões de reais. Estamos falando de evitar que o nome da nossa família seja arrastado pela lama dos tribunais de falência. O que mais você quer além de ver seu irmão livre de um processo? Eu me levantei e caminhei até a estante, pegando meu celular. O reflexo da tela mostrava meu rosto calmo, um contraste gritante com a desolação à minha frente. Eu não quero o dinheiro de vocês, pai. Eu já provei que consigo viver sem ele. O que eu quero é a verdade. Coloquei o celular sobre a mesa, com a câmera virada para eles. Vocês passaram 3 anos dizendo a cada empresário, a cada vizinho da Ilha do Boi e a cada parente que eu era uma desequilibrada, uma louca que precisava de tratamento. Pois bem, se eu sou louca, minha assinatura neste documento é nula. Para que este papel tenha valor legal e salve a pele do Bernardo, vocês precisam admitir que mentiram. Clarice soltou um suspiro ofendido. Isadora, isso é chantagem. Você quer que a gente se humilhe publicamente? Eu quero que vocês enviem uma mensagem oficial no grupo da família e nos círculos onde me difamaram, se retratando. E quero que o Bernardo assine este termo aqui. Puxei uma folha que eu mesma redigi naquela manhã, admitindo que todas as falhas financeiras da Transvix foram responsabilidade exclusiva dele, isentando-me de qualquer ônus futuro. Só então eu assino a anuência para a venda dos ativos. Bernardo olhou para o pai, esperando um milagre que não viria. Heitor olhou para o relógio. Faltavam menos de 2 horas para o fechamento do protocolo bancário. Ele sabia que, sem o meu de acordo, as garantias seriam executadas e a Polícia Federal estaria batendo à porta deles na semana seguinte para investigar a gestão temerária do filho de Ouro. A arrogância dele, finalmente, encontrou um limite que o dinheiro não podia comprar, o caráter da filha que ele tentou quebrar. Faça logo essa mensagem, Clarice. Heitor ordenou, a voz sem vida. E você, Bernardo, assine o termo dela. Não temos escolha. Ver minha mãe, com as mãos trêmulas, digitando uma retratação no WhatsApp enquanto Bernardo assinava sua confissão de incompetência, foi o momento mais catártico da minha vida. Não havia prazer na dor deles, mas havia uma satisfação profunda na restauração da minha dignidade. Assim que a mensagem foi enviada e eu recebi o sinal verde do meu advogado de confiança, que monitorava a situação, peguei a caneta. Assinei meu nome com a firmeza de quem não devia nada a ninguém. Aqui está, disse-me entregando os papéis a Heitor. Agora, por favor, saiam da minha casa. Tenho uma vida para viver e ela não inclui vocês. Eles saíram sem olhar para trás. Heitor carregava a pasta como se fosse um caixão. Clarice nem sequer se despediu. Bernardo foi o último a sair, parando no batente da porta por um segundo, talvez tentando encontrar algo para dizer, mas o silêncio era a única coisa que nos restava.
Fechei a porta e, pela primeira vez em anos, senti que o ar de Vila Velha estava verdadeiramente limpo. Cássio saiu do quarto e me abraçou com tanta força que senti minhas costelas estalarem levemente. Não precisamos de palavras. 6 meses depois, a vida seguiu seu curso implacável, mas justo. A Transvix não sobreviveu como eles esperavam. A venda dos ativos apenas pagou as dívidas e evitou a prisão de Bernardo. Mas o patrimônio da família evaporou. A mansão na Ilha do Boi foi vendida para quitar honorários e impostos atrasados. Meus pais agora moram em um apartamento de 2 quartos na Praia do Canto, um imóvel que Heitor sempre considerou coisa de classe média baixa. Bernardo está trabalhando como representante comercial de uma empresa de logística de terceiros, ganhando uma fração do que gastava em uma única noite de festa em Guarapari. Meu pequeno escritório de advocacia em Vila Velha, floresceu. As pessoas começaram a me procurar, não pelo meu sobrenome, mas pela minha competência e pela história da advogada que enfrentou os próprios gigantes. Recentemente, fomos convidados para um jantar na casa de uns amigos em comum. Eu e Cássio chegamos em nosso carro modesto, de mãos dadas, rindo de alguma piada interna. Encontrei minha mãe no buffet. Ela usava um vestido de uma coleção de 5 anos atrás, tentando manter a pose enquanto servia-se de uma moqueca capixaba. Quando nossos olhos se cruzaram, ela não teve coragem de sustentar o olhar. Ela viu no meu rosto não o ódio, mas a indiferença. E a indiferença, descobri, é a maior das vinganças. Sentei-me à mesa com Cássio, observando o movimento da festa. O som das risadas, o cheiro do coentro fresco e o calor humano daquele lugar eram reais. Olhei para o meu celular e vi uma notificação de um novo caso que ganhei naquela tarde. Sorri. Eu não era mais a filha desequilibrada. Eu era a mulher que construiu seu próprio reino sobre os escombros de uma linhagem que valorizava o ter acima do ser. A vingança não foi vê-los na miséria, embora a queda tenha sido grande. A verdadeira vingança foi provar que eu nunca precisei da aprovação deles para ser completa. O documento que a advogada me trouxe naquele dia não era um pedido de ajuda. Era o atestado de óbito da autoridade deles sobre mim. E enquanto eu tomava um gole de suco, olhando para o homem, maravilhoso ao meu lado, eu percebi que a melhor parte de ter rido naquela tarde não foi a ironia da situação. Foi saber que, a partir daquele momento, ninguém mais riria da minha cara. Hoje, quando passo pela terceira ponte e vejo as luzes de Vitória brilhando ao longe, não sinto nostalgia ou amargura. Sinto apenas a paz de quem atravessou a tempestade e descobriu que o porto seguro sempre esteve dentro de si mesma. Meus pais perderam o status, o dinheiro e o poder. Eu perdi o medo. E no final das contas, eu saí ganhando muito mais do que eles jamais poderiam imaginar. A vida é, de fato, uma advogada implacável quando se trata de cobrar as dívidas do coração.